vamos orar por esse tempo que a gente vai ter agora, tá bom? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado pela tua proteção em todas as coisas durante essa semana. Guia-nos, Senhor, para a gente poder continuar aprendendo sobre o aconselhamento bíblico, sobre como usar as Escrituras para ajudar pessoas à nossa volta, para conhecer o Senhor, Deus, para fazer o Senhor conhecido. Capacita cada um a compreender aquilo que está sendo ensinado, me capacita também a passar isso de maneira clara, e é o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bom, semana passada a gente começou esse assunto introduzindo o material do Autoconfrontação, que é esse manual de discipulado em profundidade, tá bom? Normalmente a gente atrela, normalmente nós atrelamos o discipulado àquela pessoa nova na fé que precisa receber os primeiros ensinos. Porém, o discipulado é para a vida toda. O discipulado deve acontecer na vida toda do cristão, tá bom? Por isso que esse material é um material de discipulado em profundidade, e ele tem assuntos dos mais diversos. Ele tem 24 lições, tá? Ele trata relacionamento conjugal, que é o que a gente vai estudar esse mês, ao longo do mês de maio, mês da família. Relacionamento entre pais e filhos, que a gente vai estudar numa outra oportunidade. Depressão, medo e preocupação, tudo isso, esse material ajuda. Esse material não é inspirado, certo? Inspirado são as Escrituras, mas pessoas capacitadas por Deus pegaram das Escrituras princípios bíblicos que nos ajudam a lidar com todas essas áreas, tá bom? Aí eu introduzi a questão do aconselhamento bíblico como o resgate o resgate de tratar os problemas, os nossos problemas biblicamente, né? Hoje em dia há muitas maneiras humanistas, ou seja, centradas no homem, de resolver os problemas, e a gente vai então ver como é que o aconselhamento bíblico resgata o fato de que as Escrituras são suficientes para lidar com todo e qualquer problema da nossa vida. Então, ideias como a resposta está dentro de você, você consegue, você é especial, você precisa amar a si mesmo. Todas essas ideias são ideias humanistas, centradas no homem, e o que a gente precisa é de um retorno às Escrituras. A gente viu um pouquinho, introduzir a questão de doenças, chamadas doenças do nosso tempo, que nada mais é do que nomes ou rótulos dados a sentimentos que as pessoas têm ou situações que as pessoas passam, alguns vão usar a expressão fenômeno, fenômeno que acontece com a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa não consegue ficar quieta assistindo a aula e confronta a professora. Aí, rotula de TDAH, e agora ele tem um rótulo, E aí você vê pessoas hoje, se a pessoa se apresenta assim, não, eu sou fulano, eu tenho TDAH. A pessoa já colocou no nome dela já, É o sobrenome, é o fulano TDAH, E aí tudo é culpa do TDAH, certo? Eu não consigo prestar atenção porque é TDAH e tal. E isso com outras coisas também que não são doenças, são fenômenos, são situações, são lutas que a pessoa tem de verdade, tá bom? Por exemplo, eu sou uma pessoa, alguém com TDAH fez o seguinte comentário: enquanto eu estou falando, eu escuto todas as conversas em volta. Eu sou assim, minha esposa sabe, e ela acha que eu sou fifi, Vocês têm essa expressão de fifi aqui, de ficar bisbilhotando? Mas não, é simplesmente, eu estou conversando com uma pessoa, estou escutando todas as conversas em volta. Agora, não me rotularam com TDAH e eu lido com isso orando, Falo, Senhor, me ajuda a concentrar e tal. E beleza, não é uma doença, não preciso tomar um remédio para isso. Talvez. O que fala que eu tenho provavelmente é verdade. Agora, é verdade o fenômeno, mas não o rótulo, tá? Agora, lembra daquela frase que eu usei, que a gente ouviu de um médico lá na BCD, que ele falou assim, a alma não toma remédio,
A alma não toma remédio. Por exemplo, remédio para depressão não vai curar a depressão. Ele vai te dar um efeito que você vai ficar mais calmo, vai te dopar, mas ele não vai curar a depressão. O que cura a depressão, elimina a depressão, é o Evangelho. São as Escrituras, bem aplicadas, e é por isso que a gente está aprendendo sobre o aconselhamento bíblico. Tá bom? A gente viu uma série de ideias humanas com os devidos textos que elas combatem, né, ou que elas são combatidas. Então, valor pessoal, segurança pessoal, amor próprio, autoafirmação, confiança em si mesmo, autoestima, justiça própria, exaltação do eu, todas as coisas que a psicologia usa como meios, ou as pessoas usam como meios para lidar com os seus problemas. E como é que a Bíblia chama o problema mesmo? Qual é o nome bíblico do problema? Qualquer problema? Pecado. Muito bom. Então, aprendendo rápido. Eu brinquei com a minha esposa que o tema desse ano, no ano que vem, acho que nem eu vou lembrar, mas eu vou me esforçar. Eu vou ter anotado em algum lugar, porque afinal eu tenho toque, então vai estar guardado em algum canto aqui. Agora, por que a gente deve então aconselhar biblicamente? Porque depois que o homem pecou em Gênesis 3, só problemas. Só problemas. Pensa bem, né? No capítulo seguinte de Gênesis 3, tem o primeiro assassinato. E 3 capítulos depois de Gênesis 3, Deus elimina toda a raça humana. Só salva 8. Por isso que quando a gente entra no pecado e não trata, a queda é rápida. Ok? Por isso que quando a gente percebe o pecado, é melhor a gente tratar logo. Tá bom? O fundamento do aconselhamento, tudo isso aqui foi semana passada, tá? O fundamento do aconselhamento é a Bíblia. Ela é suficiente, ela é inspirada por Deus e inerrante. Bom, então ela é suficiente. O que quer dizer isso? Nós não precisamos de algo mais da Bíblia. Mas você está trazendo o manual da autoconfrontação. Sim, mas o manual da autoconfrontação, ele é uma maneira de eu compreender as Escrituras. Ele é uma ferramenta para compreender as Escrituras. Como um dicionário de teologia, como um interlinear grego-hebraico, como outras ferramentas que a gente tem para compreender as Escrituras. Mas percebe, o centro desse livro, o intuito desse livro é levá-lo às Escrituras para entender o que elas falam sobre esses assuntos. Ok? Mas elas são suficientes, e justamente esse livro vai mostrar isso. Ele não vai trazer ideias novas. Ele vai falar assim, está nas Escrituras a resposta para depressão, para ira, para pecados escravizadores, está tudo aqui, as respostas que a gente precisa. Ela é inspirada por Deus, ela tem uma fonte sobrenatural. A gente tem que lembrar disso, gente. Às vezes a gente esquece de que nós temos algo sobrenatural nas nossas mãos. Eu falei que eu ia contar uma historinha semana passada, mas não deu tempo. Mas a historinha era a seguinte, deixa eu ver se eu lembro direito. Tinha um cara que era um produtor de arte, de teatro. E aí chegava para ele um cara com uma caixinha, né, com uma sacola. E aí o produtor estava vendo novos espetáculos que ele poderia promover, né? E aí ele falou assim, posso mostrar para você o que eu tenho? Pode. Aí ele pegou um piano, colocou na mesa do senhor lá, um pianinho pequenininho, pegou um banquinho pequenininho, pôs na mesa, pegou um saco e pôs no piano. Aí ele falou assim, esse é o Joe, ele é o saco. Aí o Joe começou a tocar o piano, o saco começou a tocar o piano. E aí o produtor já cresceu o olho e falou assim, cara, agora a gente tem tudo que a gente precisava. Aí ele parou, ele pegou de dentro da sacola dele como é que chama? Um aquário, redondinho, com um peixe dourado. Falou assim, essa é a fêmea, ela canta. E aí o sapo começou a tocar o piano e a peixinha começou a cantar. E o cara estava assim, já estava pensando quanto dinheiro ele ganha com aquilo. Aí de repente o cara que estava apresentando falou assim, não, para tudo isso, guarda, tá tudo errado. Aí o cara falou, não, mas o que tem errado? Não, é que a Fanny na verdade não canta, é que o sapo é ventrilo. Aí o cara usou essa história para a gente falar assim, às vezes a gente tem um negócio espetacular na nossa mão e a gente não sabe.
né? E a gente tem algo sobrenatural na nossa mão, e muitas vezes a gente deixa fechado. Nas horas que a gente mais precisa, a gente vai buscar outra ajuda, que não a ajuda sobrenatural do Senhor. A gente viu que o problema é o pecado, né? Em pensamentos, palavras e ações. Eu fiz para vocês esse desafio, né? Como é que a gente pode, será que a gente consegue pensar em algum problema que não tenha origem em algum pecado? Alguém consegue pensar num problema no seu dia a dia e falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver com o pecado de jeito nenhum? A parede de uma casa que degrada tem a ver com o pecado? Será que as coisas se degradariam dessa forma se não fosse pecado? A sua dor nas costas quando você dorme, né? A gente cresce não podendo dormir, né? Porque tem aula, não sei o que. Aí quando a gente pode dormir um pouquinho mais, quando a gente chega numa idade assim, bom, já consegui, estou trabalhando e tal, né? Talvez um feriado eu consiga dormir um pouquinho mais, né? Aí você não consegue, você fica na cama, dói tudo, né? Aí você tem que se levantar de qualquer jeito, dói as costas, dói o joelho, dá cãibra, né? Aí, caramba, mas isso não tem nada a ver com pecado? Tem. A gente envelhece, a gente está voltando, na verdade todos aqui estão voltando, cada dia mais voltando para o pó. Cada dia mais a gente tem mais passado que futuro. Isso é por causa do pecado, tá? Então tudo que a gente chama de problema é possível a gente relacionar com o pecado, direta ou indiretamente, tá bom? E aí a gente parou, se não me engano a gente parou nesse ponto aqui. O alvo é o coração. Então, enquanto o alvo da psicologia é o comportamento, o alvo do aconselhamento bíblico é o coração. Tá? Vou explicar um pouco mais do coração depois. Mas para ver esse negócio do comportamento, vocês lembram da Super Nanny? Lembra? Então, a Super Nanny, ela ficou famosa por ir na TV, dar solução para os pais para tratar os seus filhos como um cachorro. Certo? Fez certo? Dá um biscoito. Fez errado? Tira o biscoito. Fez certo? Dá um prêmio. Fez errado? Tira o prêmio. Isso então, que é a mesma coisa que a gente faz com a nossa cachorrinha. Certo? Vem, Joy. Vem. Ela vem. Aí você dá o biscoitinho. Vai, Joy. Ela vai embora. Aí você pega outro biscoitinho. Vem, Joy. Aí depois você tira o biscoitinho e fala, vem, Joy. Ela vem. Com biscoitinho ou sem, ela vem. Porque você ensinou ela a vir com um presentinho, certo? E aí ela treinou. E onde é o máximo que a gente pode chegar com isso com uma criança? Qual que é o máximo que você vai atingir da criança com isso? Vem, ela vem. Senta, ela senta. O que é isso? Não. Comportamento. Isso não é obediência. Isso é comportamento. Lógico, parte da obediência é o comportamento. Mas, você já ouviu aquela história do molequinho que não obedecia de jeito nenhum à mãe? E de repente a mãe ficou brava e disse, senta, moleque. Aí ele sentou e falou assim, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Ele obedeceu? Não. Ele se comportou, mas ele não obedeceu. Porque a obediência começa no coração. Percebe? Por isso que a gente tem que treinar o coração da criança. E aí não é só a recompensa e a não recompensa. Você tem que entrar ali na motivação da criança. Claro, né, com até 1 ano de idade, 2 anos de idade, até a criança falar, basicamente, você vai corrigir fisicamente, a gente vai ver sobre isso mais para frente. Você vai instruir a criança e você vai contar com a graça de Deus, porque você não sabe se ela entendeu ou não, porque ela é uma criança. À medida que ela cresce,
Você corrige, instrui e pergunta: por que você fez isso? O que você estava sentindo quando bateu na sua irmã? Porque o que você quer fazer? Você quer chegar no coração. E às vezes você vai encontrar respostas assim. Não, eu fiz isso porque 3 dias atrás, porque não sei o quê, porque não fez o que eu queria. E olha lá, amargura, rancor, tudo ali sendo botado para fora num tapa que deu na irmã, que não tem nada a ver com aquilo. Isso, então, dá elogio. Olha só, né? A gente tinha na família uma criança que imagina, eu era da idade da Flora, mais ou menos, e eu lembro deles elogiando ela, falando palavrão. Chamando palavrão até do outro. E eles diziam: ai, olha que gracinha, que gracinha. Aí não é nem o comportamento e nem muito menos o coração, né? Na verdade está entregando o filho à ira, está levando o filho à ira, certo, Gabriel? Tá bom. Então, eu estou falando do Gabriel por causa da pergunta que ele fez na quarta-feira, que foi uma boa pergunta. Veja, tratar o comportamento, essa frase é meio pesada, mas tratar o comportamento sem tratar o coração é colocar um vestido de gala numa porca. Vai ficar mais bonitinho, mas vai continuar sendo uma porca. Não tem jeito, não vai mudar o que ela é. Percebe? O coração, o que é o coração? O coração é aquela parte mais profunda do ser humano. O coração é a origem dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas motivações, das nossas palavras. A boca fala o que está cheio, o coração. Então, o coração é a origem de tudo isso. Então, se você não trata o coração, se você não trata a fonte, não adianta você tratar depois. Não adianta você tratar o comportamento. Se você tem uma fonte de água contaminada. Sim, e é o que está sendo, convenhamos, que é o que a nossa sociedade está criando. Cada vez pior. Se tiver dúvida de que está cada vez pior, pergunte para a dona Vilma. Pergunte para qualquer um que trabalha na educação aqui, vai poder te falar como a coisa está ficando cada vez pior nas escolas. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Do coração. Se for importante, eu vou lembrar. Então, não adianta a fonte de água, né? Imagina assim, você tem uma água contaminada. A fonte de água está contaminada. Adianta você filtrar a água que está saindo lá? Não adianta, a fonte está contaminada. Ela está saindo já. O filtro não vai tirar isso aí. Lá tinha um acampamento lá em São Paulo, que eu frequentei algumas vezes. Ele tinha uma bica de água mineral raiz mesmo, assim. Vinha do meio das pedras do rio lá e saía essa bica de água, que era uma água assim, é inexplicável como era fresca aquela água. Não interessava a hora do dia, o calor do dia, aquela água sempre estava fresca. Mas tinha uma coisa que eles falavam: não tome até 2 dias depois da chuva, porque a chuva contamina a fonte. E aí ela precisa de uns 2 dias para filtrar de novo e começar a sair água mineral pura. Então eles falam, chovia, eles falam: não beba hoje. No outro dia, não beba hoje. No terceiro dia você podia voltar a beber da água, sem risco. Uma outra frase interessante sobre o coração é aquela frase: nós fazemos o que fazemos porque nós queremos o que queremos. Se os nossos desejos vêm do coração, tudo que a gente faz é resultado do que a gente quer, do que a gente quer atingir. Absolutamente tudo que nós fazemos é porque nós queremos alguma coisa, ok?
Então, olhando ali, né, a origem dos desejos e conflitos está no coração. Quem pode ler Tiago 4, 1 a 6, por favor? Tiago 4, 1 a 6. Ótimo. Então veja, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas, as contendas? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? De onde a gente normalmente acha que vem a contenda? Ah, então, tá vendo? Ó? Então a culpa é do outro. Sim. Sim. Essa é a visão correta, né? Assim, ó, tá dentro de mim e aí alguém vem e cutuca o pão para fora que tá lá dentro, certo? Agora, o que, por exemplo, a gente já teve casos assim, conflito de mãe e filha. Aí ia na terapia. Não, tem que fazer terapia. Aí a terapeuta perguntava para a mãe assim: o que acontece? Não, minha filha. Realmente, a sua filha é difícil, é complicado. Aí entrava a filha, que é complicado. Qual que é o problema? Não, minha mãe. Então, a minha mãe, a sua mãe é complicada, é verdade. Ou seja, o problema é do outro. É aquela velha história assim, né? Não, o problema não está em você. O problema não está no homem. É a sociedade que corrompe o homem. Mas a sociedade é feita do quê? Não é de homens, seres humanos. Então, se a sociedade corrompe, é porque cada um é corrompido. E vai corromper o cidadão também, que é corrompido já também. Não adianta, né? O pecado vem de fábrica. O pecado vem... Sabe quando você compra o celular e tem os aplicativos pré-instalados já? O pecado está lá, já está instalado. Não precisa nem ir para como é que chama? Para App Store. Já vem instalado. E ele continua aqui, né? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que diz as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, aquele que é soberbo no nível do coração, Deus vai resistir para produzir, o desejo de Deus é produzir humildade, né? A origem dos nossos pensamentos, palavras e ações também está nos nossos corações. Mateus 15 a 20, quem pode ler, por favor? Então, explica-nos a palavra,
Jesus falando isso. Também pode não entender da vida, não compreender que tudo que entra pela boca desce para o ouvido e depois é lançado à humanidade de Deus. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o mundo, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ok. Então, baseado no fim desse texto, que comer sem lavar as mãos não contamina o homem, então todas as crianças estão liberadas quando o pai fala vai lavar a mão para comer, né? Não, não é isso. O que aqui Jesus está tratando era uma lavagem ritual, era um ritual de lavagem das mãos e que eles não faziam. Agora, o que Jesus está falando aqui, né? Bom, o que entra no homem não o contamina, mas o que sai. E aí ele vai falar o que sai, né? Da boca sai, o que sai da boca vem do coração. Aí ele fala que do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que Jesus está falando aqui? Todo pecado que você comete, por mais grave que ele seja, por menos grave que ele seja, ele começa no coração. Ele começa lá dentro. Isso. Ele é enganoso, corrupto, quem o conhecerá? Né? Por isso que a gente precisa de que Deus sonde o nosso coração. Como é que Deus sonda o nosso coração? Através do espelho, né? Através do espelho da sua palavra. Tiago vai falar sobre o espelho da palavra, que aquele que lê a palavra e não pratica, é como um homem que contempla o seu rosto no espelho, e depois sai e logo se esquece. A gente tem que olhar para esse espelho e aprender a tratar o que precisa ser tratado. O coração também é a origem do verdadeiro arrependimento. A gente voltar lá para Tiago 4, 7 a 10. Veja, né? A continuação daquele texto, ele fala que purifiquem o coração. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A fonte do verdadeiro arrependimento é do coração. Sabe aquela criança que você fala assim, pede perdão para o amiguinho. Ela fala, perdão. Não dá nem para ouvir direito. Ela fala, não, pede perdão. Perdão. Fala mais alto, como se fosse funcional alguma coisa. E você vê que assim, a criança está uma pilha de raiva, ela não tem arrependimento nenhum. Certo? Agora, a gente insiste, porque a gente quer, o aprendizado também acontece à medida que você mostra assim, olha, o caminho é esse, certo? A gente espera que ela compreenda o que ela está fazendo ali quando ela está pedindo perdão, mas aí tem que, com a medida que a criança vai ficando mais velha, você vai explicando, né? Então, eu acho que você não está perdoando, eu acho que você não está perdoando mesmo, né? A sua atitude demonstra que você... O coração aí tá ruim ainda, né? Esse perdão não veio do coração, esse perdão veio da garganta, pura e simplesmente, né? Já dizia a música, fala que me ama, mas da boca para fora, né? Tá falando perdão, mas é da boca para fora. O verdadeiro arrependimento vem do coração. E como é que a gente observa isso? À medida que a pessoa busca justamente se humilhar. A humilhação é uma demonstração de arrependimento. Tchau. Agora, né, dá aquela estribuchada na mesa, né? Aí, como é que vai demonstrar arrependimento? Bom,
Se estourou na mesa com a família, vai voltar aqui com a família. Agora peça perdão para a família. Humilhe-se e peça perdão para a família. Se possível, no mesmo ambiente onde aconteceu o pecado. Se possível. Nem sempre isso é possível. Mas, se for possível, ali ó. Estávamos aqui quando aconteceu, então agora humilhe-se. Reconheça. Tomar passos para tratar o pecado, né? O desejo de tratar o pecado. Até as lágrimas a gente tem que tomar cuidado. É possível você chorar de raiva, é possível você chorar de remorso. O choro tem vários motivos, tem várias origens, né? Agora, como é que é demonstrado assim? Você está chorando, tá bom. Então, vamos ver se o choro é de arrependimento. Então, agora, um filho que você está tratando ali, né? Foi corrigido, chorou, está arrependido? Então vem aqui me dar um abraço. Aí fica lá, pode. Não, então não está arrependido. Volta aqui, mais 3 varadinhas, chora mais um pouco. Aí daqui a pouco a criança vem abraçar. Aí, então, o que você tem que fazer agora? Tem que pedir perdão. Então vai pedir perdão. E vai lá, volta o cão arrependido, com o rabo entre a perna, como diria o Chaves, né? E vai lá, tratar o pecado. E por fim, corrupto e enganoso, como a Joana já mencionou, texto de Jeremias 17, 9 a 10. Quem pode ler, por favor? Olha que interessante, né? O coração é enganoso, e o Senhor conhece o coração, sonda o coração, prova os pensamentos, e Ele dá a cada um segundo os seus caminhos e fruto das suas ações. Por quê? Porque essas ações vieram do coração enganoso. Mas percebe, é interessante, porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso, mas não é verdade que às vezes a gente quer ser enganado mesmo? E às vezes a gente quer convencer os outros, não, está tudo certo, meu coração está em paz. Conforme esse texto aqui, seu coração não é critério. Imagina, Davi, quando Natan foi confrontado a Davi estava em paz, estava feliz da vida ali, tinha conseguido tudo que ele queria. E Natan tem que ir lá, contar uma historinha para ele, para ele se ligar que, pequei. O nosso coração, ele consegue desvirtuar as coisas em volta, à nossa volta, para nos fazer sentir paz no meio de um lamaçal de pecado. Ele tem essa capacidade. Por isso que a gente precisa dos outros também. Porque às vezes o irmão tem que chegar e falar assim: irmão, você está fazendo aí, não está certo, né? Tem que mudar isso aí, cara. O jeito que você falou com a tua esposa lá, o jeito que você tratou seu filho, sua filha, o jeito que você tratou o irmão. A gente às vezes precisa do irmão para vir se confrontar, né? Assim como o ferro se afia, assim o homem é o seu irmão. Ok? Qual que é o objetivo do aconselhamento? O objetivo do aconselhamento é a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, não façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E Efésios 2, 4 a 10. Quem pode ler, por favor? Efésios 2, 4 a 10. Deus
Olha que interessante esse texto, né? Quando ele fala, versículo 7, Deus fez isso o quê? Nos salvou, né? Nos ressuscitou com Cristo, nos salvou pela graça. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para a sua glória, é para a glória de Deus, né? E por isso que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória não é nossa. A glória é de quem? É de Deus, Ele que fez a obra, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nem as boas obras que a gente realiza são nossas mesmo. Ele que as preparou para que a gente andasse nelas. Então o final deve ser em todas as coisas a glória de Deus, ok? Por fim, como é que funciona a dinâmica do aconselhamento? E aqui vai entrar no ponto que a Joana estava comentando. Primeiro passo do aconselhamento para você estar apto a aconselhar os outros é tratar a sua própria vida, tratar os seus próprios pecados, tá? Então vamos lá, Mateus 7, 1 a 5, o que ele diz? Não julguei para que não sejais julgados. Hoje, com medida que julgados, sereis julgados. Com medida que tiveres medido, medido também. Porque vês como aquele teu irmão, porém me repara na cara que está no teu próprio, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arreio do ouro, quando tens a cara do teu. Hipócrita, tira a primeira cara do teu ouro, e então verás claramente para tirar o arreio do ouro do teu irmão. Veja que não julgueis para que não sejam julgados não é uma afirmação de Jesus, como muitas pessoas usam. Quando você vai confrontar o pecado, a pessoa fala assim: não julgueis para que não sejam julgados, não se meta com a minha vida, certo? Porque afinal você também é pecador. Não é isso que Jesus está falando, ok? E como é que a gente sabe que não é isso que ele está falando? Por causa do que ele fala depois. Porque você vê o cisco do olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Opa, agora está dando uma dica, né? Não, de fato o irmão tem alguma coisa no olho ali, mas de fato eu tenho uma trave no meu olho aqui. Eu não consigo, se eu não estou tratando a minha própria vida, eu não consigo ajudar o irmão a tratar a vida dele. E então o que tem que acontecer? Ou como você dirá, deixe que eu tire o cisco do seu olho. Quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, o objetivo de Jesus é que você faça isso. O objetivo de Jesus é que você se meta, cuidado com essa expressão, se meta na vida dos outros cristãos, do outro irmão. Agora, você tem que estar com a vida em ordem. E o que é estar com a vida em ordem? É constantemente avaliando, né? Se autoconfrontando, autoavaliando, tratando o seu coração, tratando os seus pensamentos, tratando os seus desejos, tratando as suas atitudes, tratando de onde elas vêm, né? A origem que é ali no coração. Qual que é a próxima parte então do aconselhamento, do discipulado? Capacitar o aconselhado ou o discípulo a ajudar outros, tá certo? Então 2 Timóteo, quem pode ler 2 Timóteo 2, 1 e 2? Veja, essa é a dinâmica do discipulado. E o aconselhamento é o discipulado em profundidade. Ou seja, você vai ajudar outra pessoa, e à medida que você está ajudando essa pessoa a lutar com uma área da vida dela, seja depressão, seja ira, seja gula, seja o que for, você vai poder ensinar essa pessoa a ajudar outra. E ela que tem aquela luta vai poder ajudar muito mais, e de uma maneira muito mais compassiva, outra pessoa que tem a mesma luta. E é verdade que quando ela ajudar outra pessoa, ela vai ter que se vigiar muito, né? Por isso que Gálatas ali fala
para a gente repreender com amor, mas também tomar cuidado com a nossa própria vida. Eu lembrei desse texto agora, vou ver se eu consigo lembrar a referência. Porque eu não decorei esse texto quando eu era criança, então não lembro. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vocês que são espirituais restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Percebe? Então assim, o cuidado, a gente nunca vai ter que deixar de tratar a nossa trava, tá bom? Há quem diga que a gente, assim, a trava a gente pode tirar da frente, né? Mas a luta vai sempre estar lá, não tem jeito. Você tem uma área na sua vida que você lutou a vida toda, ou que talvez você tolerou a vida toda e deveria estar lutando, e que você vai lutar para o resto da vida. Não tem jeito. Você vai ter que vigiar para o resto da vida, e ela vai ser uma fonte de humilhação do Senhor para você, e essa humilhação é uma bênção, porque Deus quer mostrar, às vezes a gente precisa ser lembrado do que a gente é, para poder ajudar outros com compaixão. Ok? Muito bem, então é isso que eu tinha para terminar hoje, para encerrar hoje, a introdução ao aconselhamento bíblico. E aí prestem atenção, quando a gente hoje à noite vai começar os ensinamentos sobre os cônjuges, tá? Aí vocês vão perceber que todos esses princípios vão estar lá. Tratar o próprio coração, esperança bíblica, né? A gente vai falar da esperança bíblica hoje à noite, a necessidade de mudança, tá bom? E vocês vão perceber que a dinâmica do aconselhamento é sempre a mesma. Tratar o pecado no nível do coração para poder ajudar outros a fazer o mesmo, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar esse tempo então. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, por cada irmão que está aqui, por cada participação, Deus, de cada irmão que pode contribuir também. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue promovendo em nós humildade, para que a gente possa reconhecer o nosso pecado, as nossas lutas, e assim a gente possa contar com a Tua graça para sermos transformados conforme a imagem do Seu Filho. Eu oro para que o Senhor possa usar esse mês da família, Deus, para nos ajudar a desenvolver o nosso entendimento do que o Senhor deseja para o marido, para a esposa, e que isso possa ser usado para a Tua glória na nossa vida, mesmo aqueles que não são casados possam também desfrutar desse ensino no sentido de compreender a Sua vontade, para talvez ajudar outros casais que conheçam, talvez casais até que não conhecem a Cristo e que podem ser auxiliados, podem ser ajudados pelo aconselhamento bíblico, e que o Senhor possa também nos ajudar a dispor a nossa vida, tanto na disciplina para sermos transformados, como também para sermos usados pelo Senhor na vida de outras pessoas. É o que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.